que foi tomado de medida lá, na época da pandemia, para resgatar todo mundo, ou as economias, significaria que mais para frente essa conta chegaria. É isso que você está falando. Sim. Entendi. E chegou? O famoso é que o remédio certo tem os efeitos colaterais. Exatamente. Exatamente. Você tinha uma doença muito grave que você não curava com os remédios mais básicos, né? Você teve que dar um remédio muito forte. Mais né? tarja preta. Mais tarja preta. Só que o remédio tarja preta, ele tem efeitos colaterais. É forte. É forte. E aí esses efeitos colaterais, então, essa conta que eventualmente chegaria, vai chegar, está chegando, já chegou? O que você acha? O que você diz? A gente teve a primeira conta disso, né? Já chegou a primeira conta. Tá. Né? Que foi o quê? E é a grande questão que a gente está vivendo hoje, né? Por causa desse excesso de suporte, né, De financeiro, auxílio, né? a gente teve um processo inflacionário muito, muito forte e muito sincronizado no mundo inteiro, né? Uma das consequências que a pandemia fez é que nunca antes tantos países entraram em recessão ao mesmo Ao tempo, mesmo tempo. né? Perfeito. Mas nunca antes também tantos países saíram de uma recessão ao mesmo tempo, né? Perfeito. Então, você tinha momentos do ciclo econômico, momentos do nível de atividade diferentes em várias regiões que acabava servindo como um contrapeso, né? Como um contrabalanço e acabava equilibrando o andamento, né, da economia global. Perfeito. Quando você teve o Covid, você resetou todo mundo, né? Todo Verdade. mundo parou, todo mundo, as atividades, todo Para mundo onde tá, né? E vai para todo onde mundo no tá mesmo ponto. e volta todo mundo. Então, você cria um nível de demanda sempre igual em todos os lugares. E a demanda é muito ela tem uma flexibilidade, ela tem um dinamismo muito maior do que o lado da oferta, né? Porque a dinâmica, se a gente pensar, pô, eu tô aqui, quero um carro. Quanto tempo eu demorei para fazer isso? Quero um carro agora. Para gerar a vontade, né? Para gerar Sim. a vontade, a Sim. demanda, né? Foi rapidinho. Agora, dentro do momento que eu falo eu quero um carro, e você fala, Patrick, né? Tá bom, Tá aqui o carro. vou que você fazer quer? seu carro. Sim. Né? Quanto tempo demora? Agora imagina isso para tudo, simplesmente. Perfeito. Né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É. Né? Então, o mundo não tem oferta para produzir os produtos, né? Se todo mundo tiver a mesma demanda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Então, Ainda mais quando você provavelmente, por causa da pandemia, desligou tua máquina, né? Que produziria aquilo. sim, Aí é pior ainda, né? Você precisa até você retomar as condições na sua normalidade, né? Que eram antes da pandemia. Então, tu falando, ligar as máquinas, reconvocar todos os trabalhadores, colocar todo mundo lá para trabalhar e produzir no dia a dia, rodando a engrenagem como era antes da pandemia. Isso leva tempo. Principalmente na transformação industrial, né? Você quer fazer um carro. Tá bom, qual que é a primeira coisa para fazer um carro? Pegar os materiais do carro, né? Então eu vou ter que ir lá na mina de alumínio, de cobre, extrair esse material, Sim. transportar para a região do mundo que faz essa transformação industrial. Aí eu vou, né, fazer todo o beneficiamento, a transformação desse material. Aí eu construí um componente, né? Faltam 16.999 componentes agora. Sim. Só falta o resto. Então, É verdade. Isso para um veículo, né? Se você tá falando para Sim. produzir um, imagina para todo mundo que quer ao mesmo tempo agora comprar carro, né? Porque então esse descasamento de oferta e demanda, né, que é a lei que rege o capitalismo, a economia global. toda a economia, né, ele teve um descasamento muito grande, muito abrupto. É verdade. Então a derivada disso é a inflação. Perfeito. Inevitavelmente. E aí a gente teve inflação de duas formas, né? Primeiro foi pela restrição da oferta e depois que as economias começaram a reabrir, né? a gente teve a demanda Demanda vindo a absurda. todo vapor, né? Com as pessoas com muita poupança,
também nunca tiveram, Verdade. né? Então, isso gerou um processo de inflação muito forte no mundo inteiro. Como a economia tá muito globalizada em relação ao que sempre foi antes na história, você acaba importando essa inflação de outras economias, porque a cadeia produtiva está toda globalizada, né? Então, às vezes, você não depende só de si mesmo para controlar ali o seu jardim, né? É, Você acaba sofrendo, você depende de todo mundo, de todas as outras economias agirem em conjunto, conseguirem estabilizar esse nível de preços, né, da própria economia ali, para que você não acabe transferindo, não acabe importando essa inflação via as cadeias, né, via essa economia globalizada. perfeito. Por isso que tem sido tão difícil, né, e por isso que a inflação no mundo inteiro tem sido tão persistente, porque ela está muito disseminada, né? O nosso Banco Central aqui, ele aumenta os juros, mas a inflação vem lá de fora. Então, como é que ele controla a, a restrição de oferta que a fábrica de cobre do Chile está tendo, Perfeito. né? Uma curiosidade, Rafa, você acha que os governos e as economias globais subestimaram essa conta? Em que sentido? Já se sabia que teria inflação por consequência das atitudes que foram tomadas durante a pandemia. Você acha que os governos subestimaram o tamanho dessa bordoada que viria? Ou o pessoal acertou a mão, assim? Falou, não, a gente realmente, o que a gente imaginava é o tamanho da conta que está chegando agora. Esse é o ponto, eles não sabiam, Não sabia, não eles tinha não ideia. imaginavam. It's transitory. It's transitory, exactly. Tá, mas é transitório, mas é transitório num determinado tamanho, ou eles não sabiam que tamanho era esse? Os Porque eles países sabiam que era transitório porque, né, é um ciclo. Mas e o tamanho dessa bronca, você entende? Porque às vezes ela fala assim, quando a inflação vier, ela vai vir em tal tamanho e aí veio pela metade. Ou o contrário, eles achavam que vinha num tamanho mais sossegado de administrar e veio em dobro. Entendeu? Essa é a questão. O que você diz do reflexo disso nas economias globais? Eles não tinham ideia mesmo do tamanho dessa bronca? Ou eles tinham uma ideia que foi mais ou menos precisa na leitura? Pra gente chega a ser engraçado como que isso não foi mapeado, né, pelos condutores de política monetária, pelos bancos centrais, porque inflação está no nosso DNA, né, está no DNA do brasileiro. Mas a verdade é que os países desenvolvidos, eles não sabem o que é inflação, eles não Ah, sim. tiveram inflação durante 40 Muito anos, tempo. né? E mesmo a inflação reduzindo, ela foi ficando em níveis cada vez mais baixos, Perfeito. né? Eles saíram da inflação da casa de 10 a 15% lá na década de 80, né? Que foi quando a inflação começou a cair. E essa inflação só foi reduzindo o nível de oscilação dela. Ela saiu de 10 para 15, foi para 5, depois ficou variando entre 3 e 4, depois entre 3 e 2, 2 e 1, até a gente entrar, Perfeito. né, nos últimos 10, 15 anos ali pós-crise financeira global, Uhum. em que foi feito o mesmo processo de injeção de liquidez. Foi ali que o quantitative easing, né, que é esse processo de você expandir o dinheiro do sistema financeiro via aumento de dívida, Perfeito. né, começou a ser feito. E então foi uma experiência inédita ali na crise financeira global. E esse processo não gerou inflação. Então, o que aconteceu ali, olhando principalmente sobre o prisma do Banco Central dos Estados Unidos, né? Eles tiveram uma crise financeira global muito forte, que só foi resolvida quando eles colocaram um caminhão de dinheiro de liquidez na reserva dos bancos, né? Do sistema financeiro. E esse processo não gerou inflação. Mas não só isso, a economia americana ela demorou muito tempo para recuperar.
Tá. dos impactos daquela crise. Então, Isso pra estava gente em ter 2008. isso em 2008. Para a Da gente ter uma crise do ideia, em setor 2008, Uhum. o nível de desemprego dos Estados Unidos bateu 10%, Perfeito. tá? Mais ou menos. Os Estados Unidos demorou 10 anos, né, até 2019, 11 anos, para o nível de desemprego voltar a 3,5%, Normalizar. 4%. Tá. Tá? Então você não teve inflação, né? Em muitos casos, muitos países ficaram tentando ter inflação porque não conseguiam ter, né? Uma consequência a partir da crise de 2008 é que o nível de crescimento econômico do mundo baixou muito, né? O mundo parou de conseguir crescer a números interessantes e você não conseguia ter inflação. Então meio que para os bancos centrais dos países desenvolvidos, eu não tenho inflação há 40 anos, há 30, 40 anos, coloquei um caminhão de dinheiro, não deu nada. Então vamos continuar Então fazendo isso, vamos fazer de né? novo.